Bem, então no final, aí no início dos anos 90, melhor dizendo, mais especificamente em 94, depois de muito debate, vem a lume a Lei 8.952 de 94, que promove alterações no artigo 273 do Código de Processo Civil, 73, possibilitando de modo generalizado a concessão de medidas antecipatórias, tutelas antecipadas, em todo e qualquer processo de conhecimento. Basicamente, o legislador estabelece como requisitos para a concessão da antecipação de tutela em todo e qualquer procedimento ordinário ou sumário, a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Uma outra situação em que também a tutela antecipada passou a ser admitida, pelo mesmo artigo 273, é a caracterização do abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Então, com a alteração legislativa promovida pela Lei 8.952 de 94, em todo e qualquer processo civil de conhecimento, tornou-se possível o deferimento de antecipação de tutela pelo juiz. Bastava a existência de requerimento da parte e demonstração sumária da probabilidade do direito invocado, verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. No resumo escrito que eu disponibilizo a vocês, eu transcrevo na íntegra o artigo 273 e vocês vão poder verificar tudo que eu estou falando aqui. Depois, alguns anos mais à frente, em 2002, outra lei foi promulgada versando sobre o tema antecipação de tutela. Foi a Lei 10.444 de 2002. Na realidade, essa lei fez apenas alguns ajustes pontuais naquilo que já dispunha o artigo 273 com a redação da Lei de 94. E que ajustes pontuais foram esses? Primeiro, admitiu-se no parágrafo 6º, alterou-se a redação do parágrafo 6º do artigo 273, passando a ser possível o deferimento da antecipação de tutela sempre que algum dos pedidos formulados pelo autor da ação se tornasse incontroverso pela falta de resistência apresentada pelo réu em contestação. Então, por esse parágrafo 6º do artigo 273, com a redação dada pela Lei 10.444 de 2002, bastaria que o réu não impugnasse um dos pedidos feitos pelo autor para que o juiz pudesse proferir uma decisão de tutela antecipada, mesmo que não houvesse urgência. O simples fato do pedido ser incontroverso já autorizaria o juiz a antecipá-lo. Uma espécie meio que rudimentar de tutela de evidência, né, que foi posteriormente
regulamentada pelo Código de Processo Civil atual de 2015. E a outra modificação importante foi a previsão expressa no parágrafo 7º do artigo 273 da fungibilidade entre medidas cautelares e medidas de natureza antecipatória. Nós vamos ver que, em alguns casos, é muito difícil você estabelecer de maneira definitiva a natureza do provimento de urgência solicitado. Em alguns casos, há quem qualifique determinada medida como satisfativa e outros que a identifiquem como meramente acautelatória. Para evitar que esse tipo de discussão sobre a natureza da medida de urgência possa inviabilizar o seu próprio deferimento, o legislador, em boa hora, naquele momento, veio a tornar explícito algo que a doutrina e a jurisprudência já defendiam, no sentido de que existe fungibilidade entre os provimentos de natureza cautelar e antecipatória. Ou seja, se o juiz entender que um provimento requerido a título cautelar apresenta, na realidade, natureza antecipatória, nada impede o seu deferimento. Né? Não é necessário emenda por parte do autor da ação. Né? O juiz pode conhecer o pedido acautelatório como sendo de natureza antecipatória e deferir o provimento antecipatório, valendo também o mesmo para o contrário. O sujeito pediu uma tutela antecipada, mas o juiz verifica que na realidade o provimento tem natureza cautelar. Nada impede que o juiz conheça um pedido pelo outro. Né? Existe fungibilidade entre eles. E agora chegamos ao CPC de 2015. Né? O quadro anterior à vigência do CPC de 2015 era esse, do artigo 273, com as alterações feitas pela Lei 10.444 de 2002. Muito bem. O CPC inovou completamente no tratamento do tema. O CPC procurou acomodar no livro 5 da parte geral, artigos 294 e seguintes, um conjunto de regras dedicadas às tutelas de urgência e evidência. O CPC de 2015 reuniu as tutelas de urgência e de evidência sob a denominação de tutelas provisórias. Provisórias porque deferidas não com base num juízo de cognição exauriente, o que permite a sua revogabilidade ou a sua revogação ou modificação a qualquer tempo quando desaparecerem os requisitos que ensejaram a sua concessão. Se nós formos ler o artigo 294 do CPC atual de 2015, nós ficamos com a impressão de que a tutela de natureza antecipatória é um instituto típico das tutelas de urgência. Vamos ler o artigo 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Lendo o dispositivo de maneira mais desavisada,
a gente pode chegar a uma conclusão de que a tutela antecipada é uma espécie de tutela de urgência, ao lado da tutela cautelar. No entanto, se nós formos ao artigo 311 do CPC, que trata da tutela de evidência, nós veremos que o legislador também permite a concessão da tutela de evidência de maneira antecipada, em caráter antecipado. Aliás, é da própria essência da tutela de evidência a antecipação de tutela. Então nós temos tutelas antecipadas no regime do atual CPC, baseadas na urgência, que são as mais comuns, né? E tutelas antecipadas baseadas em evidência, naqueles casos especificados nos incisos do artigo 311 do CPC, e também em algumas leis esparsas, como por exemplo na lei de improbidade administrativa, né, em que há lá um dispositivo que permite o decreto de indisponibilidade de bens daquela parte a quem foi imputada a prática de um ato de improbidade administrativa. O STJ, no julgamento do RESP número 136.6721 da Bahia, firmou tese, né, em sede de repercussão geral, no sentido de que, para o decreto de indisponibilidade de bens, não há necessidade de prova do periculum in mora. Basta que existam elementos que indicam, com um juízo de quase certeza, que o agente público praticou alguma das condutas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que tipifica lá, que enumera as condutas que caracterizam a improbidade. Bom, então como é que a gente diferencia a tutela antecipada de urgência da tutela antecipada de evidência? Quando o fundamento da antecipação for uma situação de urgência, exige-se do postulante a prova da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Já quando o fundamento da antecipação for a evidência, o postulante precisará demonstrar apenas a certeza ou quase certeza do direito alegado, expressa por alguma das situações descritas nos incisos do artigo 311, que vocês vão estudar oportunamente numa próxima aula desse modo. Então, a tutela de evidência ela é mais simples de ser obtida. Basta a demonstração da certeza ou quase certeza do direito alegado com base em alguma das situações dos incisos do artigo 311 do CPC. Por exemplo, a questão já tem um entendimento sumulado firmado. Dispensa-se o periculum in mora, a prova do perigo de dano. Basta que se tenha certeza ou quase certeza que o autor tem razão. Por isso também ela é um pouco mais restrita que a tutela antecipada baseada no juízo de urgência. Já continuamos para concluir o tema.